desculpa, essa mesa é só para a família. Meu irmão Maison disse com um sorriso debochado, apontando para uma cadeira dobrável perto da lixeira. Todos riram enquanto eu me sentava sozinho. Então a conta chegou. $3.200. O garçom olhou para mim. Eu apenas sorri e disse: "Não é a minha mesa. Meu nome é Eli, tenho 34 anos e na minha família eu sou o irmão responsável. Não o favorito, não o rebelde, apenas o que chega na hora, paga as contas e lembra do aniversário de todo mundo. Minha família é barulhenta, unida daquele jeito performático e muito boa em varrer problemas reais para debaixo do tapete. E eu sempre fui o periférico. Presente, mas nunca incluído. Aquele tipo de pessoa que é convidada para os casamentos, mas nunca aparece nas fotos. Crescendo, Maison era o centro das atenções. Carismático, impulsivo e sempre se metendo em encrenca. Ele largou a faculdade, perdeu 2 empregos e voltou a morar com nossos pais aos 28 anos. Mesmo assim, eles o defendiam como se fosse um gênio. Eu, por outro lado, paguei meus próprios estudos, mantive o mesmo emprego por 1 década e ajudei a pagar parte da hipoteca da casa quando meu pai teve o salário reduzido. Mas nada disso parecia me dar um lugar de destaque. Eu nunca deixei isso me afetar, pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mantinha a cabeça baixa, mandava os cheques e sorria diante das piadinhas. "Eli, você é tão sério, relaxa." Ou, "Achamos que você estaria ocupado. Você vive trabalhando." Eu levava numa boa. Acho que, no fundo, tinha esperança de que se eu continuasse aparecendo, um dia eles me enxergariam como parte da família, não apenas como quem financiava tudo por trás. Essa ilusão se desfez no outono passado. Tudo começou quando Maison ficou noivo de uma mulher chamada Brooke. Meus pais decidiram organizar um jantar de comemoração num restaurante chique, com terraço no centro da cidade, um lugar que eles obviamente não podiam pagar. Recebi a ligação da minha mãe. "Eli, querido", disse ela naquele tom meloso que usa quando quer algo. "Adoraríamos que você viesse ao jantar de noivado do Maison e da Brooke." "Claro", respondi sem hesitar. "É só me mandar os detalhes." Houve uma pausa. "E, se não for muito incômodo, estávamos esperando que você pudesse ajudar com a reserva, só para garantir. Nós vamos te pagar de volta, obviamente." Eu devia ter entendido naquele momento que "vamos te pagar de volta" significava que eu nunca mais veria aquele dinheiro. Mas, como sempre, aceitei. Liguei para o restaurante, reservei um espaço privado para 20 pessoas e dei meu cartão para o depósito. Eu não me importei de verdade, não. Era a noite do Maison. E talvez, só talvez, dessa vez, eu me sentisse realmente parte daquilo. Na noite do jantar, cheguei na hora, 7 em ponto. Eu estava com meu terno azul marinho, camisa recém-passada, as abotoaduras novas que eu vinha guardando. Levei uma garrafa de champanhe cara para o casal e até imprimi um cartão personalizado com as iniciais deles. Quando cheguei ao terraço, a recepcionista indicou a área reservada. Respirei fundo e entrei. O espaço era lindo. Luzes penduradas, arranjos florais em cada mesa, uma banda de jazz suave tocando num canto. E lá estavam todos. Meus pais, Maison, Brooke, a família dela, alguns amigos. Todos já com drinks na mão, rindo, brindando. Sorri e fui até eles, esperando pelo menos um aceno de reconhecimento. Em vez disso, Mason se virou para mim com aquele sorrisinho arrogante de sempre. "Ah, você veio", disse ele, mal olhando para a garrafa de champanhe na minha mão. "Que bom." Então apontou para uma cadeira dobrável, colocada de lado, ao lado de uma lixeira. "Desculpa", disse ele com falsa simpatia. "Essa mesa é só para a família, mas tem um lugar para você bem ali." Eu pisquei. Achei que fosse piada. Olhei para nossa mãe. Ela me lançou aquele sorriso tenso que ela dá quando não quer se envolver. Meu pai deu uma risadinha desconfortável e ergueu o copo. Brooke nem levantou os olhos. E então, como se fosse combinado, algumas pessoas riram. Fiquei parado ali por um segundo a mais do que devia. Minha garganta travou, meus ouvidos queimavam. Eu me senti com 13 anos de novo, sendo deixado de fora de uma foto em grupo no casamento de uma prima, porque eu não combinava com a estética. Então, fui até a cadeira. Coloquei a garrafa ao meu lado no chão e me sentei, sozinho. Nem cheguei a tirar o casaco. Um garçom passou, perguntou se eu estava com um grupo, eu só assenti em silêncio. Ele me entregou um copo d'água e seguiu.
Fiquei sentado ali por quase 2 horas, enquanto eles riam, brindavam, abriam presentes. Certo, continuando. Vi minha mãe se emocionar quando o Brooke chamou de a melhor futura sogra que alguém poderia querer. Ninguém sequer perguntou se eu queria fazer um pedido. Eventualmente, trouxeram a sobremesa, um tipo de bolo em camadas com flocos de ouro comestíveis. A banda tocava uma música suave, o sol se escondia atrás dos prédios e me dei conta de que ninguém tinha sequer olhado na minha direção nos últimos 30 minutos. E então, a conta chegou. Eu vi o garçom se aproximar da mesa deles com aquela pastinha de couro. Ele parou, olhou ao redor, depois conferiu o cartão registrado. O meu cartão. Vi quando ele deu alguns passos em minha direção. Desculpa, senhor, disse ele não tão baixo. O total do evento deu $3.218. Posso cobrar no mesmo cartão? O silêncio foi imediato. Todos na mesa se viraram para olhar. Meu irmão levantou uma sobrancelha. Ah, é? Disse ele casualmente. O L paga. O garçom olhou para mim. Eu sorri. Um sorriso calmo, lento, calculado. Minha voz saiu firme. Não é a minha mesa. Disseram que essa era só para a família. O ar pareceu ter rachado ao meio. A boca do meu irmão se abriu. Minha mãe franziu a testa confusa. Meu pai se endireitou na cadeira. O pai da Brooke estreitou os olhos. O garçom hesitou. Senhor, foi o senhor quem fez a reserva. Fui sim, confirmei com um aceno. Mas eu não tô com eles. Eu tô aqui. Me levantei devagar, peguei meu casaco e acenei em direção à lixeira. Meu lugar, aparentemente. Por um segundo ninguém se mexeu. Os garçons ficaram parados, segurando a conta como se fosse radioativa. Meu irmão pareceu ter levado um tapa. Os olhos da minha mãe alternavam entre mim e a conta, tentando entender como tudo escapou do controle tão rápido. Espera, Eli, disse ela, a voz baixa e trêmula. O que você está fazendo? Eu dei uns ombros. Só tô seguindo o esquema de lugares, mãe. O Mason disse que essa mesa era só para a família. Presumi que eu não estava incluído. Olhei para o garçom. Eu não comi, não bebi, não fui bem-vindo. Então, eu não vou pagar. Não seja ridículo, retrucou Mason, o sorriso desmanchando num desprezo irritado. Era só uma brincadeira, cara. Relaxa. Você sempre leva tudo tão a sério. O salão estava em silêncio. Até a banda de jazz parecia ter diminuído o ritmo. Todos os olhos estavam em mim. E pela primeira vez em anos, eu não me encolhi. Falei devagar. Esse é o problema. Vocês acham que tudo é piada, desde que seja às custas de outra pessoa. Brooke parecia confusa, como se só agora tivesse percebido que algo sério estava acontecendo. O pai dela, um homem sério, de blazer, que mal tinha falado a noite toda, lançou um olhar hortante para Mason. Você convidou esse homem para o seu jantar de noivado e o colocou ao lado da lixeira? Perguntou ele incrédulo. Mason bufou e olhou para minha mãe em busca de apoio. Ela se endireitou na cadeira e sorriu. Tensa. Vamos com calma, não é para tanto. O Eli sempre foi dramático, sempre foi sensível. Eu quase ri. Era a frase padrão dela. Ele só é sensível. Ele só está cansado. Ele só exagera. Qualquer desculpa para evitar admitir que algo cruel aconteceu e que eles permitiram. O garçom pigarreou. Desculpe interromper novamente, mas o restaurante precisa processar a conta antes de encerrarmos a reserva do espaço. Se o cartão cadastrado não for usado, vou precisar de outro. Silêncio. Virei e comecei a caminhar em direção ao elevador. Foi quando meu pai finalmente falou. Eli, vamos lá. Você já pagou metade. Agora termina logo isso. Parei na hora. Essa frase, termina logo isso, quebrou algo dentro de mim. Me virei de volta. Você tem razão, pai. Eu paguei o depósito. Eu liguei para 3 restaurantes até achar um com vista no terraço, como a Mason queria. Eu escolhi a data de acordo com a agenda de futebol dele e eu encomendei os arranjos florais, porque a mamãe disse que flores artificiais pareceriam baratas nas fotos. Paguei os $500 de sinal sem piscar e cheguei na hora certa, sozinho, de terno, para apoiar meu irmão. Dei um passo mais perto, baixando a voz, mas ainda alto o suficiente para todos ouvirem. E o que eu recebi em troca? Uma cadeira dobrável ao lado de uma lixeira e Desculpa, é só para a família. Virei pro mesmo. Agora é com você.
Você e sua verdadeira família? O rosto dele estava vermelho. Ele se levantou, tentando se impor. Você está fazendo uma cena. Não, eu disse. Eu estou traçando um limite. E fui embora. Nem esperei pelo elevador. Desci pelas escadas e, a dar passo, pulsando com adrenalina e incredulidade de realmente ter feito aquilo. Do lado de fora, o ar da noite me atingiu como um tapa, frio e revigorante. Afrouxei a gravata e continuei andando. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que não ia voltar. Achei que talvez aquilo fosse o fim. Algumas desculpas constrangidas depois, talvez uma tentativa meia-boca de varrer tudo para debaixo do tapete. Mas o que eu não sabia era o quão profundas seriam as consequências daquele momento. Porque mais tarde naquela noite, já em casa ainda de terno, ainda segurando a garrafa de champanhe fechada como se fosse um membro fantasma meu celular acendeu. Primeiro, uma mensagem do Mason. Cara, sério? Você não podia simplesmente ter pagado a conta e conversado comigo depois? Depois, um da mamãe. Eli, você nos envergonhou na frente da família inteira da Brooke. Esse era o seu objetivo? Vingança? E então, uma ligação de um número desconhecido. Era Brooke. Oi, disse ela, com a voz mais baixa do que eu havia ouvido. Eu não sei que a gente não conversa muito, mas posso te perguntar uma coisa? Claro, respondi cauteloso. Você realmente pagou por tudo? O sinal, as flores, tudo mesmo? Parei um instante. Sim. Houve silêncio do outro lado da linha. Eles disseram pro pai dela que você se ofereceu, que foi ideia sua. Aquilo me travou. Eu nunca me ofereci. Eles pediram. Eu disse sim. Não esperava nada em troca. Brooke suspirou. Bom, meu pai tá furioso. Ele achava que você tinha feito isso como um gesto gentil, mas agora ele tá dizendo que nunca teria aceitado o restaurante se soubesse que estava sendo bancado por alguém que eles basicamente jogaram num canto. Fiquei em silêncio. Ela disse que o Mason e seus pais fizeram ele passar vergonha. Ela fez uma pausa. Não tô ligando para me envolver. Achei que devia saber. Agradeci e desligamos. Mas as consequências estavam só começando. Nos dias seguintes, as coisas escalaram. Começou pelo grupo da família no WhatsApp, aquele que normalmente só se movimenta em aniversários e com fotos borradas de comida. De repente, explodiu. Mamãe. Eli, precisamos conversar. Me liga quando tiver um minuto. Mason. Você estragou tudo com a família da Brooke. Você nos deve uma solução. Pai. Isso tá saindo do controle. Só pede desculpas e vamos seguir em frente. Eu não respondi. Não era só sobre a cadeira, nem mesmo sobre a conta. Era sobre anos sendo tratado como a carteira reserva. E agora, que eu finalmente disse não, eles não sabiam o que fazer comigo. O que piorou as coisas, ou melhorou, dependendo do ponto de vista, foi que o pai da Brooke aparentemente não era do tipo que aceitava ser humilhado. Fiquei sabendo por um amigo em comum, Trent, que o Sr. Whitaker teve um surto. Ele tinha pago pela escola da Brooke, ajudado a fundar a empresa dela, organizado o noivado, só para descobrir que o lado do noivo mentiu sobre quem pagou pelo local, tratou um Vaint como lixo e ainda deixou a conta para ele. Segundo Trent, o pai da Brooke disse algo no brunch do dia seguinte. Se é assim que eles tratam o próprio sangue, imagina quando você casar com essa família. Aí doeu. O impacto atingiu Mason como um trem desgovernado. De repente, o planejamento do casamento foi colocado em pausa. A Brooke voltou para o apartamento dela para dar uma pausa mental. Minha mãe, em modo de controle de danos, me enviou um e-mail longo. O assunto era só: por favor. Eram 5 parágrafos de manipulação açucarada, falando sobre como ela nunca quis me magoar, como nunca percebeu que eu me sentia excluído, e como significaria muito para a família se eu estivesse disposto a sentar com Mason e resolver tudo numa boa. Mas em nenhum momento da carta estava escrito a palavra desculpa. Apenas, não percebemos que você entendeu mal e não vamos deixar uma noite boba distrair o vínculo que construímos. Fiquei olhando para essa última frase por um tempo. Que vínculo era esse? Aquele em que eu dirigia há 3 horas na véspera de Natal para levar os presentes, porque a mamãe dizia que o Mason não estava em estado mental para comprar nada para ninguém. Ou talvez o vínculo em...
Ou talvez o vínculo em que cancelei minha viagem à Espanha há 2 anos porque o papai precisava de uma cirurgia e eles não tinham dinheiro para pagar uma enfermeira. Ou aquele vínculo em que assinei como fiador no financiamento do segundo carro deles, o mesmo carro que o Mason pegou emprestado e nunca devolveu. Deixei o e-mail parado na caixa de entrada. Não respondi. 2 dias depois, minha tia Karen, irmã da minha mãe, me ligou. Isso me surpreendeu. Ela nunca foi exatamente calorosa, mas era direta, uma empresária séria que comandava sua própria firma de design. Ali, fiquei sabendo do jantar. Claro que ficou, respondi tentando segurar o sarcasmo. Não tô ligando para te repreender não, ela disse rápido. Só queria dizer, ainda bem. Já era a hora de alguém sacudir essa árvore. Isso me pegou desprevenido. Ela suspirou. Olha, eu sei como seus pais sempre varrem tudo para debaixo do tapete, mas eles se apoiam demais em você há muito tempo. E o Mason, ele sempre tratou você como se fosse um figurante da própria história. Eu agradeço por isso. Mas por que agora? Porque agora os Whitecars estão envolvidos, disse minha tia com voz seca. E sua mãe está em pânico. Me ligou ontem pedindo que eu colocasse juízo na sua cabeça. Levantei a sobrancelha. E o que você disse? Disse que você não precisa de juízo, precisa de espaço. E que talvez seja a hora deles aprenderem a funcionar sem usar você como um andaime. Foi a primeira vez que eu senti que alguém da minha família realmente me enxergava. Não como um talão de cheques, não como um saco de pancadas. Só como uma pessoa. Naquela noite, recebi outra mensagem, dessa vez do Mason. Mano, o pai da Brooke acabou de cancelar o sinal do local do casamento. Disse que a gente não compartilha dos mesmos valores. Conserta isso. Não foi um pode me ajudar. Não foi um desculpa. Foi conserta isso. E foi aí que eu percebi que ele ainda não tinha entendido. Ele ainda achava que eu era uma ferramenta na caixa dele. Uma carteira com batimentos. Então, eu decidi consertar alguma coisa. Mas não do jeito que ele esperava. Naquela noite, entrei na conta compartilhada que eu tinha aberto há 1 ano. A mesma que o Mason usava temporariamente enquanto estava desempregado, e onde estavam vinculados o plano da academia e o Spotify dele. Eu transferi discretamente os fundos restantes, alguns milhares, dinheiro meu que eu tinha deixado lá por algum senso vago de lealdade fraterna, para uma nova conta poupança privada. Por algum senso vago de lealdade fraterna. Depois, liguei para o banco e encerrei a conta conjunta. Na manhã seguinte, o Mason me ligou 4 vezes seguidas. Quando finalmente atendi, a voz dele estava desesperada. Mano, o que você fez? Não respondi. Mano, eu tenho um encontro com a Brooke hoje à noite. Ia levar ela naquele lugar que ela gosta, mas meu cartão tá dando erro. Diz que a conta não existe. Eu sei, eu disse. Eu fechei a conta. O quê? Você não pode. Posso sim, respondi com calma. E fechei. Você disse que eu não era família, lembra? Então não tem por que usar meu dinheiro se nem me deixam sentar na mesa. Ele gaguejou por um segundo, depois mudou de tática. Qual é, cara? Não faz isso. Você tá com inveja, admite logo. Sempre odiou o fato de eu ter mais atenção. Eu ri. Ri de verdade. Ah, Mason, sério? Silêncio. Fica tranquilo, cara. Você sempre dá um jeito. Pede pra mamãe abrir outra linha de crédito. Ou talvez o pai da Brooke possa te ensinar a se sustentar sozinho. E desliguei. Não sei o que o Mason fez depois disso, mas algumas horas depois meu celular vibrou. Dessa vez, era um e-mail. O assunto? Acho que precisamos conversar. Era da Brooke. Fiquei encarando aquilo por um tempo. Soava como o prenúncio de algo grande, algo para o qual eu não tinha certeza se estava preparado. Mas a curiosidade e um estranho senso de encerramento me fizeram clicar. O e-mail era mais longo do que eu esperava. Educado, mas com um tom de alguém claramente à beira de um colapso. Ela começou dizendo que entendia o quão constrangedor tinha sido o jantar, e que não tinha percebido como eu fui tratado até tudo desabar. Eu estava tão focado em planejar a noite perfeita que não parei para enxergar o quadro completo, ela escreveu. Ela contou que o pai dela ficou furioso, não só por questão financeira, mas por princípio. Ele disse,
Se eles conseguem humilhar publicamente alguém que financiou e apoiou a noite inteira, então eu preciso repensar seriamente em que família estou me casando. Brooke não mediu palavras. Disse que o mesmo tinha minimizado tudo no começo, dizendo que era um mal-entendido bobo, mas depois que o pai dela pediu à gerência do restaurante uma cópia detalhada da fatura, as mentiras começaram a ruir. Mesmo havia dito que eu insisti em pagar, que eu não quis sentar à mesa principal porque era introvertido, que fui embora cedo por causa de uma emergência no trabalho. Mas aí eu falei com um garçom pessoalmente, ela escreveu. A história desmoronou completamente. Então veio a parte que eu não esperava. Eu terminei o noivado ontem à noite. Pisquei. Ela explicou que não foi só o jantar, mas que toda a situação tirou o véu de comportamentos que ela vinha ignorando. O senso constante de direito do Mason, o modo como ele falava de mim pelas costas, o jeito como ela era sempre diminuída quando expressava alguma preocupação. Ele continuava dizendo que você estava exagerando, mas, sinceramente, você foi o único que reagiu com dignidade. Ela escreveu. Ela terminou o e-mail com uma nota curta. Não estou escrevendo isso para me voltar contra o Mason ou para me arrastar para o drama. Só queria que você soubesse que agora eu vejo e lamento não ter enxergado antes. Fiquei sentado por um bom tempo, relendo. Não porque não acreditasse, mas porque não estava acostumado a ser acreditado. As semanas seguintes foram estranhamente silenciosas. O grupo da família no WhatsApp morreu por completo. Mason tentou ligar mais 2 vezes, mas depois que não atendi, ele desistiu. Soube por terceiros que ele tinha voltado a morar com os pais. Brooke devolveu o anel. O pai dela enviou um aviso oficial de cancelamento para o local do casamento e para os fornecedores. Alguns amigos antigos do Mason sumiram do mapa. Aparentemente estavam se aproveitando dos contatos da Brooke. Achei que aquilo seria o fim. Pensei que tudo se estabilizaria no silêncio. Mas então, num domingo de manhã, bateram na minha porta. Era minha mãe. Ela estava na varanda com um cardigã longo, segurando uma travessa de lasanha como se fosse uma oferenda de paz. Os olhos inchados, a maquiagem borrada. Eu não disse nada. Só abri a porta uma fresta e esperei. Trouxe janta para você, ela disse. Eu não peguei a travessa. Eu só queria conversar, ela disse, a voz baixa. Deixei ela entrar. Ela sentou-se na mesa da cozinha como fazia quando eu era criança, mesmo sorriso forçado, mas dessa vez sem passiva agressividade. Nada de você só está cansado ou ele não quis dizer aquilo. Ela pigarreou. Eu te devo um pedido de desculpas. Cruzei os braços. Só um? O rosto dela se contraiu. Justo, provavelmente mais de um. Ela respirou fundo. Eu não vi. Não porque não estava ali, mas porque eu não queria ver. O Mason sempre foi barulhento. Ele ocupa espaço. E você? Você nunca pediu nada. Só fazia. Resolvia as coisas. Estava sempre presente. Acho que começamos a tratar você como uma rede de segurança. Algo que assumimos que sempre estaria ali. Esse é o problema das redes de segurança. As pessoas só olham para elas quando estão caindo, nunca quando estão subindo. O lábio dela tremeu. Seu pai e eu estávamos errados. Deixamos o mesmo ir longe demais. Permitimos que ele te tratasse como menos. Eu sei que eu não posso desfazer isso. Sei que uma lasanha e uma desculpa não consertam anos de desequilíbrio. Mas queria que você soubesse. E agora eu vejo. E eu sinto muito. Observei minha mãe por um momento. Pela primeira vez na vida, ela não estava desviando, nem se esquivando. Não estava defendendo mesmo. Não me dizia para superar. Apenas estava ali, assumindo tudo. Eu assenti, lentamente. Obrigado. Não conversamos por muito tempo. Ela deixou a lasanha e eu a acompanhei pela porta. Ela não me pediu para perdoar o Mason. Apenas disse, cuide de você. E foi embora. Depois disso, as coisas não se consertaram magicamente. Mas também não pioraram. Meus pais passaram a mandar mensagens individuais. Curtas, respeitosas. Minha mãe me convidou para o dia de ação de graças. Só se você se sentir à vontade, ela disse. Ainda não decidi se vou ir. O Mason, pelo que eu vi, voltou a trabalhar meio tempo em alguma startup. Ele não tentou mais falar comigo. E eu estou bem com isso.
Quanto a mim, comecei a fazer mais com o meu tempo. Fiz aquela viagem adiada para a Espanha, comprei um fone novo com cancelamento de ruído, li livros sobre limites e dinâmicas familiares. Até comecei a fazer terapia. E não porque eu estivesse quebrado, mas porque percebi que a cura não vem quando a gente espera que o outro peça desculpas. Ela vem quando a gente olha no próprio reflexo e diz: você merecia mais, e deu isso a si próprio. Então, não, eu não paguei a conta naquela noite, mas finalmente cobrei anos de uma dívida silenciosa. E pela primeira vez na vida, não estou sentado na lado da lixeira. Eu estou na minha própria mesa. E essa mesa é o suficiente.